Esse encontro hoje vai falar sobre o OpenStack, que é uma plataforma tecnológica que a gente adotou desde o ano passado na AMT, com um parceiro, a O2 Sistemas, né? A importância do telefone vermelho é que ele representa um canal direto entre o cliente e o seu prestador de serviço, né? O que a gente percebeu nessa situação toda que a gente tem é a importância da flexibilidade e a importância da agilidade para que a gente tivesse a resposta bem rápida a tudo que está sendo demandado, né? Se no passado a gente tinha uma visão de que os grandes engolem os fracos, agora os menores, né, os pequenos, agora a coisa muda um pouco. Com uma situação global, uma pandemia dessa natureza, o cenário muda totalmente, há uma grande aceleração para o digital, e a gente pode dizer que não necessariamente os grandes vão pegar os pequenos, mas sim os mais rápidos vão engolir os mais lentos. É assim que vai funcionar daqui para frente. Então, esse canal que a gente estabeleceu com vocês foi justamente isso. Falando em linhas gerais, o OpenStack é difícil de você conseguir tangibilizar o que é o OpenStack, né? De repente, você transforma um carro Mille numa Fórmula 1, apertando só um botão, e aí você consegue ter todos os recursos. Mas, na verdade, é uma camada operacional, que vai ser explicada aqui, que ele pode te dar muitos mais recursos sobre isso, sobre tudo isso, inclusive a uberização da infraestrutura. Bom, como todo mundo sabe, lá na AMT, a gente fornece soluções de cloud. Essas soluções de cloud, elas são como a gente resolve o nosso problema do nosso cliente, né? Na verdade, eu tive ano passado com o Flávio em alguns eventos e a gente constatou que na maioria deles, quando se falava de transformação digital e de questões ligadas ao sucesso ou não sucesso de jornadas para transformação digital, era unânime que quando o cliente saía do foco dele, que era o modelo de negócio, entrava no foco de outros especialistas, era o motivo do fracasso, né? Então, isso demonstra a necessidade de você montar um time agregado de pessoas ou empresas, né, com um tempo de resposta, uma agilidade rápida para que a tecnologia passe a fazer parte do seu negócio com as características que precisam acontecer. Então, nesse cenário, a AMT tem o objetivo de entregar o quê? A gente entrega, na verdade, tranquilidade. A tranquilidade necessária para você poder dar foco no seu negócio. O que esses seminários vão fazer e vão mostrar para vocês, através dessas lives, é como nós fazemos cada uma dessas atividades, né? A gente já teve 2. Um para atender uma situação emergente, foi há 15 dias atrás, falamos sobre o acesso remoto. O segundo, na semana passada, nós falamos sobre segurança na nuvem. Por que a segurança na nuvem? Porque o acesso remoto tinha a implicação de adaptar os firewalls, fazer VPNs, conexões seguras, estabelecer comunicação para que os sistemas fossem acessados, e depois a otimização e a segurança na nuvem, né? Que é um grande desafio, algo que a gente não vê. Hoje nós vamos ter esse papo sobre o OpenStack, que é a plataforma principal da AMT. Temos a honra do nosso vizinho, literalmente, não só porque está aqui do nosso lado na câmera, mas porque quando essa coisa toda acabar, sei lá, ou aqui, em algum lugar você está aí, Arina? Em algum momento, quando a gente voltar, a gente vai voltar a se esbarrar lá nos corredores do RB1. Nós estamos no mesmo andar. A sala dele fica numa extremidade, a nossa fica no meio, e ele tem uma vista melhor do que a nossa, mas fazer o quê, né? Eu vou lá tomar café nele, inclusive ele está me devendo uma caneca que está lá, que eu deixei lá. Mas isso é depois. Eu passo, então, a palavra para o próprio Marcos Arino, que vai explicar como é que funciona essa infraestrutura de OpenStack, o que ele se apresentar e apresentar também o OpenStack, a empresa dele, que é o O2, né? Ele e a empresa dele. Então, Arino, fala aí sobre você. É melhor você falar do que eu, senão eu vou falar uma besteira. Hein? Não, legal, obrigado. Bom dia a todos. Não interessa. O Márcio já fez a primeira introdução. Eu sou o Marcos Arino, sou diretor da O2 Sistemas, empresa localizada no RB1, Rio de Janeiro. A gente tem atuação nacional, fazemos projetos no país inteiro, temos uma atuação muito dedicada no Rio de Janeiro, mas fazemos projetos no Brasil inteiro.
Nós somos uma empresa de foco da área de infraestrutura, de TI, foco de hardware. Nós somos o que os fabricantes se identificam com a área de system, né? Nosso foco é hardware, software básico, vamos até a camada de middleware, de banco e middleware, é a área que a gente tem essa atuação, e a gente é canal como integrador, né? A gente é canal da IBM, tem um portfólio bem definido, bem especializado. A gente é canal da IBM, da Lenovo e da Cisco, né? Para cobrir os principais aspectos do portfólio, né? A parte de switch, storage e servidores, e temos um relacionamento especial com o pessoal de Linux, e tem relacionamento com a Red Hat, com a SUSE e com a Canonical. A gente cobre bem a área de Cisco, tem alguns outros relacionamentos com empresas de software, para aspectos bem restritos do portfólio, como Veritas, Vim, mas isso é bem restrito. O que a EO2 faz, né, a gente sempre trabalha focado em data center, né, na parte lógica do data center, servidores, storage e network. E a gente existe desde 2012 e trabalhamos em grandes data centers, né, com sistemas de alto desempenho, sistemas de alta disponibilidade. Fazemos sempre instalações grandes, são projetos que envolvem muitos componentes, né? A gente atua tanto no setor privado quanto público, e temos hoje, né, a partir de uns anos para cá, a gente era muito especializado na área de RISC, né, servidores RISC grandes. Aí, com a mudança do mercado, passamos a direcionar e nos focar na área de Linux, nas tecnologias de Linux voltada para data centers de alta disponibilidade, que é o que a gente vai tratar aqui, né? Eu, além da O2, eu trabalhei em algumas, trabalhei em fabricantes, né? Trabalhei na Sun Microsystems, trabalhei na Origin de CMP como produtor de serviço, e trabalhei em algumas empresas de usuário final, CSN, Mesma, as empresas. O que eu fiz, né, quando a gente montou o O2, foi conciliar dentro da empresa essa visão de eu ter trabalhado em empresas clientes finais, que eram consumidoras, né, de tecnologia, com as empresas que forneciam tecnologia. Então, eu procuro, nesse trabalho com a O2, fazer uma ligação dessas duas coisas, porque a gente tem essa experiência pessoal de ter passado pelos dois formatos, tá certo? Então, isso é o que somos, né? A gente vai estar aqui, né, falando de OpenStack, né, que é introduzindo esse assunto, e o Flávio, né, vai dar seguimento aí, né, Flávio? Isso aí, Arina. Qual a experiência dele na MT que a gente fez junto aí? Isso aí. Obrigado pela sua presença, né? Obrigado a todos. Bom dia para todo mundo. Feliz aqui de novo de ver a casa cheia, né? Ou seja, muita gente aqui participando. Eu não tenho como falar do OpenStack ainda sem antes contar um pouquinho da nossa jornada, né, para a nuvem, né? Assim como vários clientes da MT, a MT também fez essa jornada, né? Eu lembro que eu entrei na MT em 2008, né? Vamos passar aí quase 12 anos, né? 12 anos, né, de história. E quando eu entrei, a gente iniciou um projeto para montar a nossa primeira nuvem, né? Porque naquela ocasião, né, muitas empresas elas tinham dois cenários, né, para a utilização de data center. Um era colocation, né, que os clientes pegavam os seus servidores, tiravam de dentro dos seus escritórios, né, como muita gente está fazendo hoje durante essa pandemia, né, levando seus servidores para algum data center, alguma coisa do tipo. E outro cenário era o host, né, onde a MT fornecia o equipamento, né, numa modalidade de aluguel, né. E em 2008 a gente começou a montar um projeto, né, pioneiro, porque a gente só ouvia falar, né, de nuvem dos grandes players lá fora, né, assim, Estados Unidos, Europa, enfim, onde a AWS estava iniciando a sua história, né, ou seja, muito mais por conta do seu próprio portal, né, da Amazon, Amazon.com. Então ela tinha ali uma grande necessidade de infraestrutura durante a Black Friday, e depois aquela capacidade que eles tinham ficava ocioso, então eles começaram a compartilhar aquela infraestrutura, né? A Microsoft, eu lembro que o primeiro produto deles na nuvem foi o SQL Azure, né? Muitas pessoas aqui não sabem disso, mas foi o primeiro produto, né? A gente teve a experiência, né, de participar de um evento da Microsoft, e eles demonstrarem como é que funcionava nessa nuvem. Então a MT começou com uma plataforma Zen Server, né, naquela ocasião, com 2 servidores, né, naquela época bem parrudos, né, com 256 GB de RAM, 8 processadores, um storage MC, né, essa foi nosso início. E a gente começou a fornecer essa solução de nuvem, engraçado, para um cliente de e-commerce, né.
que ele tinha uma demanda grande, né? Ou seja, sempre que tinha ali o período de novembro, dezembro, né? Que era o início das vendas, né? De Natal, aquela coisa toda. E a gente começou a desenvolver esse projeto, foi bacana, porque os nossos desafios naquela época, né? Era como é que a gente segmentava uma VLAN, como é que a gente fazia uma interface de rede, falar com o switch, né? Então, o nosso desafio foi esse. Então, depois dessa etapa, né? O nosso próximo desafio foi dar escala, né? Ou seja, criar várias outras nuvens, né? Para os nossos clientes e aqueles nossos clientes poderem, né? Utilizar os recursos de forma compartilhada, de forma inteligente e segura, né? Esse era o nosso foco. E a coisa foi crescendo. A MT tinha um único data center, depois passou a ter 2 data centers no Rio de Janeiro. Esses 2 data centers conectados à interface gigabit, né? Enfim. Então, o ambiente saiu de 2 ou 3 servidores virtuais, né? Ou seja, nessa nuvem, para milhares de servidores hoje, né? Hoje a gente tem algumas centenas, milhares de servidores hospedados nos nossos data centers, né? Então, a complexidade desse ambiente ele aumentou muito, né? Então, um belo dia a gente sentou lá na MT, a gente falou, olha, a gente precisa dar uma camada a mais para o nosso cliente, mas também para a MT ficar mais confortável com relação ao gerenciamento desse ambiente. Então, a gente chegou, né, pegamos aí nossa caneca, né, de café, a gente atravessou o corredor e a gente foi lá na O2 conversar com o Arino, né? Aí o Arino junto... Caminho longo. Um caminho longo, um caminho de 20 passos, talvez, né? E aí o Arino chegou, né? Que a gente chegou, talvez eu, o Marcelo, o Célio, né? Naquela ocasião, a gente foi lá conversar com o Arino se assustou. Calma aí, o que vocês querem? Não, a gente quer conversar com vocês sobre nuvem, né? E entender o que o mercado está usando, né? Porque a gente chegou nesse ponto aqui, nesse nível de complexidade. Vocês conseguem ajudar? O Arino sentou com a gente lá, com o Rodrigo, né? Todo mundo tomando o seu cafezinho. O Arino chegou para mim e falou o seguinte, Flávio, vamos falar de OpenStack, né? Eu já tinha ouvido falar um pouco de OpenStack, mas eu cheguei assim, Arino, para a gente nivelar, né? Assim, o que eu ouvi, né? É claro que eu quero ouvir de você. O que é o OpenStack, né? E de onde ele veio, né? E, então, a gente começou ali um bate-papo bacana, né? Ou seja, sobre a plataforma, e aquilo ali mudou a nossa história, né? Mudou o nosso serviço de nuvem, né? A gente passou para um outro patamar. Arino, então eu queria aproveitar esse gancho, né? Eu não queria aqui contar a história por você, mas eu queria que você falasse para a gente, né? Ou seja, para todo mundo que está aqui, o que é o OpenStack, né? E de onde ele veio, né? Conta aí para a gente, por favor. Da mesma forma que você me contou naquele dia. Pronto, voltei ao áudio. Então, gente, vamos lá. OpenStack, né? Hoje está sendo tratado como uma novidade, as empresas começam a ouvir, muita gente está começando a ouvir falar do OpenStack. O OpenStack é um produto bastante antigo no mercado, assim, considerando o mercado de TI, eu digo que é um produto bastante antigo. Ele teve início no ano de 2008 e ele foi resultado de um trabalho conjunto, por incrível que eu vou falar, né, pode achar engraçado, mas é verdade, um trabalho conjunto da NASA com uma empresa chamada Hackspace, tá? Os dois se juntaram para poder desenvolver uma plataforma de infraestrutura. A NASA ela tinha um problema, ela tinha centenas, né, ou muitas centenas de servidores que ela precisava fazer provisionamento, administrar aquele ambiente, provavelmente ambiente HPC, né? Para quem trabalhou com HPC conhece essa questão de provisionamento, de administração de grandes nós, de grandes clusters. E a Hackspace, que era um provedor de serviço, provavelmente tinha alguma ligação com eles, tinha também essa mesma coisa, mas tinha uma tecnologia para a parte de firewall, né, que eles conseguiam fazer a parte de objeto, de firewall, bloco lá. Então eles se juntaram no esforço conjunto para juntar a parte do que a NASA tinha, de administração do data center dele, com a Hackspace, que formatou aquilo e criou, né, como uma empresa comercial, criou o produto OpenStack, né? Eles se juntaram em 2008, 2010 já tinha a primeira versão de OpenStack. O OpenStack é um sistema é uma aplicação, né, um software de código aberto, ou seja, ele é desenvolvido por toda a comunidade, ou seja, não é somente por uma empresa, sempre foi dessa maneira. E o objetivo dele, como eu expliquei, assim, ele é voltado para administrar o data center em todos os seus aspectos. Ele é voltado para administrar servidores, voltado para administrar a storage, rede e componentes adicionais. Ou seja, a ideia dele é você ter um software, uma console, um conjunto único, em que você possa, dali,
administrar todo aquele seu conjunto, justamente porque esse era o problema que essas empresas tinham, tá certo? E foi com essa ideia que ele foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido por essas empresas e depois por muitas outras que se associaram a essa iniciativa, que viram valor nisso e começaram a fazer o desenvolvimento. Então, desde 2010, que foi lançada a primeira versão, até hoje, esse produto vem sendo lançado de 6 em 6 meses, tem novas versões colocadas, várias versões são colocadas com melhorias. O produto, ele tem uma forma de organização chamada projeto. Projetos, na realidade, são funções específicas da área de infraestrutura, né? E que são alinhadas em um projeto. Tem um projeto que é a parte de alta disponibilidade, tem um projeto que é a parte de balanceamento de carga, tem um projeto que é a parte de firewall, e vão criando os novos projetos, que são coisas que se agregam. Como ele é um framework, né? Essa é uma palavra que todo mundo gosta, framework, as coisas vão ser adicionadas e vão falando dentro daquele conjunto, né? Então, ele tem alguns projetos, algumas componentes, são os projetos mais comuns, e outros que vão sendo colocados. Para a gente entender o tamanho do OpenStack, então, assim, é uma coisa, como eu digo, uma coisa bastante antiga e bastante consolidada. Estou falando aí temos hoje, agora, 10 anos de desenvolvimento aí de um produto, tá certo, né? É um produto que a associação, né, o OpenStack, né, ele tem 200 empresas que fazem parte dessa associação para desenvolvimento do produto. Ele tem 9 mil membros, e esses membros são pessoas que se associaram, desenvolvedores que vão fazendo código. Para quem entra na comunidade OpenStack, você vai lá, você vai no projeto, você, quando tem problema, você fala com o próprio desenvolvedor, você fala com o cara pega retorno com você, é a coisa que acontece. E tem presença de empresas, e essas empresas representam 100 países. Então, nós estamos falando assim, de uma coisa grande, de uma iniciativa de comunidade bastante grande e séria. Por que, né, séria? Por quê? Porque o que está acontecendo é que o mercado de TI, né, o mercado de hardware, principalmente, ele está se adaptando ao OpenStack. Então, estão sendo lançados produtos que já têm as interfaces para poder falar com o OpenStack. Então, como aconteceu no passado com outros softwares, como no início com o VMware, ou com o próprio Windows, os produtos hoje estão assim, switch da Cisco, switch da Lenovo, switch são desenvolvidos já com as interfaces para quê? Para você incorporar aquilo e ele ser administrado por ele. Histórias já são feitas, histórias da IBM já tem todas as interfaces. Então, os produtos já nascem com essa coisa. Para quê? Porque você entra ali, ele já tem as APIs de comunicação, quando você coloca ali, ele já reconhece e ele passa a ser administrado por lá. O que você ganha? É que você não vai ter lá, se você tem, é o que todo mundo quer, né? Se você tem servidor, storage, rede, a parte de proteção toda, a parte de identidade, tá certo, né? Em vez de você ter lá, você sentar um cara em cada console, você senta na frente da mesma console que é o OpenStack, e ali você vai fazer tudo aquilo que você precisar. Você vai provisionar, você vai criar, você vai reconfigurar, você vai fazer tudo naquele centro. Esse é o objetivo dele. E o que aconteceu foi que assim, eu vou dizer que não é o único produto que faz isso no mercado, existem alguns outros iniciativas que andaram, eu digo que essa é a maior, tá certo? Talvez a mais popular, né, mais conhecida, mas existem outras, tá certo? Mas o objetivo principal é justamente você conseguir, a partir de um ponto único, você conseguir administrar isso e ter essa facilidade, ou seja, você ter, em vez de você ter uma equipe lá com 10 pessoas, né, 20 pessoas para poder administrar o negócio, você tem uma pessoa, você está restrito a 2, 3 pessoas. E tanto é um produto estável, além de ter os 10 anos, essas nuvens públicas que a gente vê aí, o cara entra naquela Amazon, vê, que bacana, que lindo, eu quero um serviço provisional, olha, tem uma rede virtual aqui. Olha só, isso é OpenStack. O cara pode não ter todo lá, billing, eu quero workflow de aprovação. Tudo isso aí é OpenStack. Então, assim, é um produto que é o produto que faz com que essas redes funcionem e estejam funcionando lá, né? O que nós estamos fazendo hoje, né, a minha empresa, e tem outras empresas que estão se especializando no OpenStack, né, buscando isso, é trazer para as empresas a mesma tecnologia, ou seja, se isso aí pode movimentar uma nuvem pública, então também pode movimentar uma nuvem privada com a mesma facilidade, tá certo? Então esse é o que foi. Então quando o Flávio procurou, foi tipo isso, olha, se nós estamos falando de nuvem pública ou privada, porque aí não faz diferença, né, tá certo? A diferença apenas é qual a sua quantidade de usuários. Nós estamos falando aqui de OpenStack. E a grande virtude do OpenStack, assim, ele não foi feito para administrar 10 servidores, 20 servidores, 30, ele foi feito para administrar 500 servidores, 1.000 servidores, 5.000 servidores. O mesmo negócio, você monta uma infraestrutura e aquilo ali vai administrar seu data center inteiro, sem problema de overhead, tá certo? Então isso é o que ele faz, certo? Certo, Flávio?
Arino, muito bacana você contar isso, quer dizer, por sorte a gente compartilhava o mesmo espaço, mesmo andar, né, no prédio que trabalhávamos, mas eu me lembro disso tudo, também vivi com o Flávio colocou muito bem quando ele resumiu aí essas questões e passou para você as nossas motivações em ter o OpenStack, né? Bacana, ele introduziu o que é o OpenStack, você é bom para dizer isso. Lá na MT, bom, a gente existe desde 1995, até pegar fogo, a gente já teve data center que pegou fogo. Então, buscar flexibilidade, tudo isso, a gente é escaldado, né? A gente sabe o que precisa. A gente lembra que um dos pontos fortes foi a escolha dos equipamentos que a gente tinha, né? A gente tem uma vantagem muito grande de ter storage da Dell e EMC, de ter a plataforma toda da Dell, que é um outro parceiro nosso. Inclusive, até agradeço a presença do Carminati aqui no grupo, que é teu velho conhecido também, né, Marina? Ele está aí assistindo a gente. Mas, enfim, isso foi realmente um diferencial. Agora, eu posso te dizer que, para a gente poder ofertar o OpenStack para os nossos clientes, operar esse OpenStack, a gente teve que fazer uma coisa importante, né? Que foi o planejamento. Eu acho que o planejamento é o ponto mais importante de toda a situação. Você perde, pode imaginar, quer dizer, quem acha que perde tempo com planejamento está enganado, porque você está investindo um tempo muito grande. E ainda mais no OpenStack, depois que você começa a se familiarizar com as possibilidades, você entende que ele te dá uma nova dimensão de possibilidades. É como se você tivesse mais um eixo para trabalhar, né? Que é o eixo de você administrar a nuvem. Você poder ter ambientes híbridos, ambientes privados, ambientes remotos. Você, no limite, pode compartilhar a infraestrutura, inclusive de celulares, se forem da corporação e estiverem dentro do contexto, né? Então, eu acho, Arino, que a gente vai ganhar muito nesse momento se você puder falar sobre a importância do planejamento, das possibilidades e tudo, e como é que você viu isso lá com a gente, né? Tá, entendi. Legal. Olha só, realmente, o OpenStack, assim, ninguém precisa se assustar, né? Ele tem, quando a gente olha assim, você tem 2 páginas de projetos, de coisas lá, você pode botar qualquer coisa nele, tem muita coisa, mas aquilo ali são possibilidades, né? Tá certo? Assim, o que você pode fazer. O mais importante é você, quando começar e fazer o planejamento, é o que você precisa, o que você quer implementar, tá certo, né? Estabelecer as suas prioridades, o que eu preciso nesse momento. Nesse momento eu preciso administrar servidores, rede, storage. Não, eu preciso também ter billing, que eu quero ter a cobrança retroativa disso. Ou então eu quero ter um processo, minha estrutura voltada para serviço para poder fazer isso. Quero a disponibilidade. Não, eu preciso também incorporar as funcionalidades de balanceamento de carga, de restrições, de segurança, de entre aplicações, e tudo ali. Porque tudo está ali dentro, tá certo? Né? Tá no mesmo conjunto das coisas. Então, planejamento. O que você precisa, tá certo? E a sua linha do tempo. É o que eu preciso disso. Nesse primeiro momento, eu quero essa fase, depois eu quero aquela, e você vai no crescente lá. O Flávio viu, a gente fez uma implementação, fizemos em primeira parte, botamos infraestrutura. Aí, bom, agora vamos fazer, aí vamos lá para o billing, agora vamos ter aprovação. Você vai lá, a empresa vai lá, porque aquilo tudo é muito fácil de fazer, é uma questão de configuração e é questão de você se habituar a trabalhar com aquilo. Então, realmente, você tem que se planejar. Depois que você planeja, a implementação é só fazer, tá certo? O que é o que eu falei na época, que é importante, a gente até aprendeu no próprio processo com a MT. A base inicial, né, o OpenStack, ele tem lá um conjunto que a gente chama de controle, né, nós de controle, que é onde ele reside, onde ele administra todo aquele conjunto, tá certo? A gente sempre diz o seguinte, quando você entra, ele foi feito para entrar no data center e administrar o data center como ele está hoje, do jeito que está lá, tá certo? Ele pode fazer alguma administração com muita facilidade ou administração com um pouco mais dificuldade, né, mas ele vai sempre administrar. Esse núcleo básico, para começar, junto com o planejamento, que é importante você entrar com aquela coisa, com o núcleo novo, você botar ele em equipamentos já conhecidos, já preparados para aquilo, para você começar com esse seu núcleo de gestão da infraestrutura. E a partir daí, né, como um povo, ele vai se estendendo, né, tá certo? E vai... Eu não tenho aqui as canecas. Ele vai se estendendo e ele vai dominando lá a infraestrutura lá do data center, tá certo, né?
Então, isso que é importante a gente começar, é ter aquela base, essa base inicial, esse núcleo inicial, ele já está facilitado. O que a gente faz? A gente faz o deploy daquela, como a gente aprendeu, fez o deploy da primeira camada, né, do controle, e aí da camada de controle você vai colocando, e aí vai lidando, né, com algumas dificuldades. Quando a gente está lidando com equipamento novo, é muito fácil. Quando a gente pega legado, alguns equipamentos, alguns detalhes, alguns stories, algumas configurações que você tem que ter um pouquinho mais de trabalho para coisas que funcionam, que não funcionam, para você ver como vai contornar. Lidar com equipamentos de várias gerações de tecnologia dá um pouco mais de trabalho do que lidar com tudo novo, tá certo? Mas eu vejo assim, o grande benefício do OpenStack é você poder entender que quando você colocar essa nuvem privada, você vai ter uma nuvem privada no que você tem hoje. Você não precisa jogar aquilo tudo que você tem fora e comprar tudo novo, que é o modelo que os fabricantes estão querendo. Os fabricantes querem assim, não, olha só, joga tudo fora, você compra tudo novo, e o novo vai sair tudo muito organizado, muito integrado. Não, assim, não é esse o modelo do OpenStack. O OpenStack, ele atinge a mesma coisa, o mesmo nível de automação e integração, mas com os novos e com os antigos. Ele não existe nenhum problema de preconceito ali, ele não faz exclusão de ninguém, né? Na verdade, é inclusão digital para todo mundo, né? Tá certo? Então, foi isso que a gente viu de importante. É só uma questão de você fazer os valores, a sua priorização, e você ir colocando. E aí você vai botando os projetos, né, como a gente fez com o Flávio, fase 1, fase 2, e vai integrando, o cara vai botando lá cada vez mais complexo. E você chega, né, só para finalizar, você começa um projeto básico ali, que você vai, vou provisionar coisa, e você chega depois na parte dele, lá, quando você bota os últimos módulos, que você faz a nuvem híbrida, ou seja, o mesmo produto. Você vai chegar e vai fazer a Amazon, a Azure, ou a mesma MT, tá certo? A MT vai ser a sua nuvem híbrida, tá certo? Na mesma console, aí você começa a falar com as outras nuvens, ou você faz o seu DR a partir do OpenStack, que é a mesma plataforma, né? Você pode ter lá um data center estendido, né? A MT pode ser o data center estendido do cara que tem a nuvem privada. Tem a nuvem privada, ele faz a MT ser o data center estendido dele, provisiona aqui ou provisiona lá. Ou ele faz um modelo federado, tem um núcleo aqui, um núcleo lá, se você equiparar, eu estou com o mesmo núcleo funcionando lá igualmente, ou seja, você consegue atingir com a mesma infraestrutura. O cara está operando aqui, beleza, perdeu, agora eu vou para lá e continuo fazendo a mesma coisa, tá certo, né? Então, esse foi o que a gente sempre recomenda. Comece bem, planeje, tenha cuidado com esse núcleo e depois saia expandindo, tá certo? Não, legal, Arino. Assim, e eu assino embaixo tudo que você falou. Foi exatamente dessa forma que a gente fez. O que a gente fez na MT, né? A gente fez a mesma coisa que a gente faz nos clientes, né? Ou seja, a gente sentou com o time técnico, né? A gente definiu a arquitetura que a gente queria da nossa infraestrutura, né? Do que a gente queria da nossa nuvem, né? No futuro. A gente definiu qual seria o escopo, né? Como você mesmo falou, eu lembro que a gente viu uma planilha com, sei lá, quantos serviços do OpenStack, a gente falou assim, não, vamos focar em algumas coisas, né, para que a gente possa ir avançando em fases, né, isso foi o combinado. A gente também definiu as responsabilidades, né, ou seja, o que a MT ia fazer nesse projeto, né, as fronteiras aí, o que a MT ia fazer no desenvolvimento desse trabalho, e o que a O2 ia fazer, e depois a gente definiu também qual era o tipo de SLA que a gente queria para essa nossa plataforma, né, até porque a gente tinha 2 data centers, né, a gente também queria ter, né, a possibilidade da gente fornecer para o nosso cliente uma extensão, né, da nossa rede para serviço, microserviços que eles utilizam hoje na Amazon, né, a gente está vendo aí um dólar bem alto, né, ou seja, a gente está falando aí de um patamar de R$6 do dólar, e tem muito cliente que ele tem ali um nível de processamento de máquinas virtuais que ele precisa deixar ligado o tempo todo, e ele mantém isso ligado lá na MT, e o microserviço, né, aquilo que é pequeno, ele mantém lá na Amazon, na Microsoft, enfim, e está funcionando bem. Mas, assim, ainda pegando um gancho, né, o porquê também da gente ter feito esse movimento para o OpenStack, é porque, como você me falou, a gente tinha um legado de equipamentos muito grande, né, então a gente tinha suíte para rede de dados, a gente tinha suíte para rede SAN, né, que era a rede de storage, a gente tinha storage centralizado, a gente tinha várias máquinas virtuais, né, e a gente também começou a entrar nesse mercado, né, nessas possibilidades de hiperconvergência, né, ou seja, de sistemas hiperconvergentes. Então, o OpenStack, nesse ponto, ele é um grande aliado, né, ou seja, para a MT e para clientes, né, ou seja, muita gente comprou um ambiente hiperconvergente, só que colocou isso dentro de casa. E com a pandemia, está todo mundo sofrendo, né, ou seja, aquilo que eu falei em 2008, né? Muita gente tinha servidor dentro de casa próprio
e que precisou levar para um data center porque você tinha ar-condicionado, você tinha gerador, você tinha no-break, você tem aí uma boa conectividade no data center porque você entrega as melhores latência. Geralmente o data center faz troca de tráfego, enfim, né, tem vários componentes que agregam, né, ou seja, no ambiente hiperconvergente. E também, como você mesmo falou, a questão da nuvem privada, né? Muitos clientes hoje estão buscando nos players de nuvem a sua própria nuvem, né? Ou seja, nuvem privada, né? Que ele possa gerenciar, ele tem lá um pool de recursos que ele pode fazer o que ele quiser com aquele ambiente. Então, assim, né, nesse cenário, né, eu queria que você exemplificasse para a gente, né? Ou seja, o que você vê sobre hiperconvergência e nuvem privada com o OpenStack, porque para a NT foi como assim, né, música para os nossos ouvidos, né? A gente estava fazendo esse movimento naquele momento também, até para que a gente pudesse organizar a casa. O que você tem para dizer aí para a gente sobre isso? Legal, esse aí é o gancho, é o papo bom. Olha só, esses ambientes convergentes são legais, né? Mas eles são assim, mais ou menos a segunda geração de virtualização, né? Teve aquela primeira básica e vem a segunda geração. Cara, quando a gente fala de OpenStack, estamos falando da terceira geração de virtualização, tá certo, né? Esses ambientes aí de hiperconvergente atuais que tem lá, eles representam a segunda geração, tá certo, né? São ambientes que têm uma hiperconvergência restrita, assim, eles são hiperconvergência em algumas coisinhas, eles não são hiperconvergentes em tudo, é algumas coisinhas que estão embarcadas lá. O que foi feito pegou aquela hiperconvergência normal, de primeira depois de atividade muito certa. O que eu digo é o seguinte, o OpenStack é uma implementação de hiperconvergência. Na verdade, mais hiperconvergente do que a hiperconvergência que você tem hoje. Porque você consegue, através do OpenStack, você atinge tudo que você atinge na hiperconvergência, tá certo? Sem alguns problemas. Por exemplo, como você tem um escopo dele muito mais amplo, você consegue agregar mais funcionalidades na hiperconvergência em que você tem que chegar e licenciar passado. Você não tem que licenciar tudo, os valores de licenciamento são muito mais restritos, você consegue agregar funcionalidades. Nas hiperconvergências atuais, algumas funcionalidades, você continua tendo que botar appliance externo, não sei o que externo, porque o que os caras fizeram foi continuar administrando aquele mundinho. Você estava falando aí de microserviço, é isso aí mesmo. Olha, o OpenStack, primeiro, como eu falei, só para fechar essa página, o OpenStack, ele permite você implementar uma hiperconvergência no seu data center sem você ter que conviver com aquela história de só comprar o hardware novo. Assim, ele é a mesma coisa, tá certo, né? Só que a diferença é que ele é muito mais, vou repetir, né? Ele é muito mais hiperconvergente do que as hiperconvergências que estão sendo vendidas aí, tá certo? Aí quando você olha para o futuro, né? Qual é a estrada do futuro de todo mundo, né? É o que a gente está falando, Docker, microserviço, multi-cloud. Olha só, o OpenStack nasceu para esse ambiente. Quando você fala assim, a aplicação de microserviço, Docker, é isso. Este é o ambiente para qual o OpenStack se sente confortável. É ali que você consegue provisionar essas coisas, criar containers. Com o OpenStack, usando as funcionalidades básicas, você já pode ter uma farm de container, você já pode provisionar esse container, sem você ter que licenciar esses softwares muito legais que tem agora, que só fazem isso. Hoje tem softwares especializados que só fazem a parte do Kubernetes, aquele negócio todo. Mas é só, beleza, você pode botar essas coisas dentro ali, você ganha uma console um pouco mais integrada. Mas se você não tiver isso, com o próprio OpenStack, você já provisiona os microserviços aqui e lá. E você pode, aí você ganha a outra parte, que é a parte multinuvem. Você já está aqui e você já sai provisionando os seus microserviços na nuvem, ou aqui, ou como você falou, eu tenho servidores ociosos em casa, então eu vou usar a minha capacidade daqui. Não tenho mais capacidade aqui, beleza, na mesma console, então vou provisionar essas aplicações para rodar lá, bota aqui uma sincronização rodando, sincroniza os dados, ficam lá. Né, você pega um storage que já tem sincronização automática, o cara já vai subindo e descendo os objetos, tá certo, né? Então, assim, uma outra forma da gente entender o OpenStack, né, porque a gente sempre fala o nome desse, pessoal, cara, se você falar assim, olha só, é hiperconvergência, tá certo? Só que sem preconceitos, né? É a mesma coisa, tá certo? Integra tudo aí. Muito bem. O importante nessa definição de o que é a hiperconvergência é a gente entender que houve uma evolução muito grande do software, né? Quer dizer, se de um lado o hardware evolui, o software também evolui, né?
Por outro lado, empresas como a AMT, que existem desde 1995, também precisam ter essa evolução. E a gente vê que a evolução mais clara para a gente, se a gente tirar uma fotografia de antes e do presente, é a própria aplicação gerando infraestrutura, ela gerindo a infraestrutura. Então, hoje você vê tecnologias como Software Defined Network, né, tudo definido pelo software. A máquina ela precisa escalar, precisa crescer, ela cria servidores e tal. Isso, como o Arino falou, é nativo do OpenStack. A hiperconvergência é você usar toda essa infraestrutura e, numa camada maior, você conseguir distribuir. Então, se tivesse disponível storage no celular e ele está dentro do teu ambiente lá, ele vai entender uma métrica e vai salvar a informação dentro do teu celular. De certa forma, é engraçado que eu me atualizo muito até com o meu filho, que às vezes fala, pô, pai, isso aí o blockchain já faz. Na verdade, o pessoal que minera moedas entra na sua máquina, às vezes, sem você vai estar compartilhando o processamento, né? Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai trazendo isso para a prática dos nossos negócios. Então, é muito legal isso, porque eu queria dar uma visão mais assim de negócio para o ambiente. E aí, quando a gente fala de negócio, a gente pensa, está todo mundo dizendo que vamos ver muitas mudanças agora na economia, no nosso comportamental, certamente vão vir regulações para as questões sanitárias, certamente vão vir regulações para as questões econômicas, evitando que a gente fique dependente de uma localidade ou outra. A gente não sabe bem se isso vai se reverter em protecionismo, como é que vai ser. Mas aí a gente começa a perceber, né? Bom, o pessoal fabrica o iPhone, que é esse aparelho que quase todo mundo tem. Quem não tem iPhone tem o Android. Fabrica na China. Poxa, se lá a mão de obra é tão barata, por que o iPhone é tão caro? Muito fácil de responder. É por causa das patentes. Quando você vai ver, a patente é uma forma que a globalização usa. Eu sou totalmente a favor das patentes. Eu acho que o direito intelectual e a propriedade industrial ela deve ser preservada. Mas a gente tem que agora entender qual é a diferença entre veneno e remédio. Até que ponto vale a pena você adotar soluções open source, até que ponto vale a pena você adotar soluções privadas. É o caso do Linux. O Linux é consagradamente um ambiente operacional para quem quer desempenho e para várias outras funções. No passado, a gente já teve diversas empresas tentando vender seus sistemas operacionais. Ainda tem empresas que vendem isso. Mas quando você está num ambiente profissional, numa instituição financeira, ou você está no ambiente de computação de alto desempenho ou de alta disponibilidade, você há muito que já usa plataformas open source para isso, por conta das comunidades e disso tudo. A gente teve uma experiência muito legal lá na AMT, porque em 2012 nós fomos escolhidos pela Intel para operar o Centro de Inovação de HPC no Rio de Janeiro. Na época, o petróleo estava na crista da onda, e a Intel nos deu um supercomputador, um equipamento preparado para esse ambiente de alto desempenho e treinou a nossa equipe, né? Isso foi muito bom, porque a gente viu tudo isso sendo portado e a hiperconvergência também teve isso. Então, de um lado, a gente tem um supercomputador na nossa infraestrutura, com procedimentos que podem fazer paralelização e alto desempenho, do outro lado tem storage. Nos facilitou muito, eu posso dizer para vocês, no planejamento, ter um fornecedor de primeira linha, mas as máquinas que eventualmente a gente precisou, que eram antigas, conectar, o OpenStack também tinha caminho para isso, e fez essa hiperconvergência, juntar tudo numa massa em que aprovisiona-se e faz o billing disso tudo, né? Então, olhando essa questão, de que forma, Marina, eu, até melhorando a minha passada de bola aí para você, cara, a gente vê as patentes, a gente vê o software, né? Qualquer projeto de software, aqui a gente tem gente que já participou de grandes projetos e tal, sabe o que representa o licenciamento no projeto de software. Além disso, a gente sabe aquelas pegadinhas, você quer desempenho? Usa esse procedimento aqui, usa essa funcionalidade aqui. E aí você usou aquilo, pronto, você casou definitivamente com aquela tecnologia e para você fazer uma migração, às vezes não dá tempo nem dinheiro para fazê-la, né? E aí você fica submetido a uma situação tirânica, né? De que forma o licenciamento é impactado e de que forma o OpenStack pode ajudar isso? É uma questão muito grande, porque
se a patente é um registro da atividade industrial, o software, na verdade, ele tem uma vantagem em relação à patente, assim, que você escolhe, você tem uma janela de oportunidade de escolher qual é a tecnologia que você vai usar e para quem você vai pagar os royalties, né? Você pode pagar só os royalties de suporte, você pode pagar os royalties da tecnologia inteira proprietária, né? Onde é que está essa abertura? Eu vou te dizer até por quê, Arino, que eu coloco isso. Porque, como o Flávio Correia colocou há pouco tempo, com muita propriedade, cara, você pode até ter um parceiro te ajudando com algum desconto, algum diferimento. Mas, cara, realmente, você encarar, junto com tantas incertezas que vem, você perceber que o dólar subiu mais do que 45% e você não sabe como é que vai ficar, né? E outra, mais importante ainda, se no começo da nossa live aqui a gente falou que hoje, com a transformação digital, tecnologia passa a ser visceral nos negócios, como é que a gente vai administrar isso se não tiver uma plataforma para fazer isso? Arino, como é que é a tua experiência nessa questão de licenciamento aí? Vamos em frente. Legal, esse é um tema polêmico, né? Eu vou falar, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Mas, enfim, a primeira coisa importante é o seguinte, o OpenStack, ele é um projeto aberto, ele é desenvolvido por várias pessoas, empresas e comunidades, pessoas, né? Pessoas e empresas. Mas ele tem hoje diversas formas de suporte. Então, se você quer, eu quero o suporte da Red Hat, beleza, Red Hat. Não, eu quero o suporte da Canonical, tá bom. Eu quero um suporte dependente e tal. Então, o mesmo produto, ou seja, você não paga por licenciamento, você não paga a licença, o produto de atualização, você tem aquilo porque tem. O que você adquire no OpenStack, se você quiser, é o suporte. Olha, eu não quero depender dos meus profissionais ou do suporte da comunidade. Então, beleza, olha só. Com o mesmo produto que você está instalado, você pode contratar a Red Hat, ou você pode contratar a Canonical, ou você pode contratar empresas terceiras, como tem no mercado hoje, você pode contratar a Hackspace, inclusive. A Hackspace tem modalidade de suporte que ela dá suporte em ambientes de OpenStack que tem existente. Então, assim, com o mesmo produto que você tem, você consegue direcionar onde vai ficar o seu OPEX, o custo que você vai fazer, tá certo? Essa é uma facilidade, você não tem que trocar de produto, você tem que manter o produto, você pode trocar o seu provedor de serviço. Não estou satisfeito com o serviço que a Red Hat dá, então vou procurar o pessoal da MT, vou procurar a Hackspace, vou procurar a Forlino, você pode procurar empresas que vão dar suporte ali. Então isso é um benefício, você não está amarrado naquele licenciamento de produto para ter ali, você tem a sua opção de suporte do que você vai adquirir, como qualquer produto baseado nisso, tá certo? Então, isso realmente é uma tranquilidade para quando você vai decidir botar uma infraestrutura, você crescer, a partir do ponto que você também tem senioridade naquilo, ou estabilidade, você pode começar a decidir qual o nível de suporte que você vai regular para o seu ambiente. Você não é obrigado a ficar contratar o prêmio do Master, daquilo, é uma coisa que está estabilizada, esse grupo aqui, você pode regular isso, aquilo ali. Então, isso é uma coisa que você consegue fazer com o OpenStack, tá certo? Sem abrir mão, sem abrir tudo. Então, agora, a indústria de software, só para complementar, ela foi muito feliz, uma coisa que ela fez alguns anos atrás, né? Ela, alguns anos atrás, quando o hardware tinha um valor significativo nas aquisições, ela convenceu todo mundo de que o bom era você comprar servidores vagabundos de 2 sockets, tá certo? Servidor Intel, qualquer correria que você comprasse de Intel de 2 sockets. Ela convenceu todo mundo, tá certo? E aí, todo mundo começou, a gente chegou, baseado nisso, todas aquelas arquiteturas mais elaboradas, mais protegidas, mais especializadas, isso, faz parte desse grupo aí, tá certo? Entendeu? Todo desse pessoal, o que aconteceu, né? Eles migraram. Então, hoje em dia, as pessoas são muito tranquilas, né? Você vai fazer um novo projeto, a única decisão que a pessoa toma, assim, é quantos servidores de 2 sockets eu vou usar no meu projeto. Todo projeto é igual. É o que eu falei, né? Isso aí me lembra a Ford, né? Na década de 20 do século passado, né? Você pode comprar qualquer carro que seja preto, né? É a mesma coisa. O seu projeto hoje, você pode fazer qualquer um. Você pode escolher um servidor de 2 sockets da Intel, da Lenovo, de quem, né? Da Dell. Você pode comprar qualquer contanto que seja aquilo. Então, os projetos ficaram muito iguais, né? Qualquer coisa, um switch, servidores, um storage, aí alguns fabricantes separados, né? E nesse movimento, a indústria de software convenceu todo mundo, as pessoas foram para esse lado, aquele negócio tudo lá, o que o pessoal conseguiu foi multiplicar o volume de licenciamento, porque essas aí são máquinas muito pouco eficientes, né? Então, o nível de eficiência, apesar de ser barato unitário, ela dá um defeito, e o nível de eficiência de cada chassi desse é muito pequeno, então você tem que se botar muito mais chassis.
A indústria, ela cobra por core, agora nem mais chassi, antigamente era uma máquina inteira, cobra por core, então quanto maior a máquina, mais ela vai ter que cobrar, e ela, a maior parte da indústria, também não respeita a questão de virtualização, né? Então, a indústria de software introduziu a virtualização, que foi uma coisa muito legal, foi muito bom, mas ela não quer saber de virtualização para licenciamento, não. Não, se você tem que licenciar o chassi inteiro. Se você coloca um sistema de hiperconvergência, como aquilo tudo está integrado, aquilo pode... Não, você tem que licenciar o chassi inteiro de todo mundo ali. Cara, o que acontece é o seguinte, hoje em dia nos projetos, Márcio, cara, o menor gasto é o hardware. O menor gasto é o hardware, tá certo? Porque está limitado essas máquinas aí, você não consegue mais. Mas quando você volta para o OpenStack, eu digo o seguinte, isso aí é de volta para o futuro, porque você pode, numa mesma infraestrutura, montei uma infraestrutura do OpenStack, e aí? Olha só, a mesma infraestrutura de OpenStack que administra esses servidores x86 maravilhosos que a gente tem hoje, você também pode botar nessa mesma infraestrutura, nessa mesma hiperconvergência, você pode botar os RISCs da Oracle, você pode botar os powers da IBM, você pode botar o Linux One dentro, você pode botar outros processadores para lidar com outros workloads ali, você pode montar lá, no mesmo cara, eu quero montar um Big Data, beleza, você pode comprar equipamentos, um cluster lá e abrir um cluster de Big Data na mesma infraestrutura, não tem problema nenhum, ele vai administrar aquele troço lá. Então, é um ambiente que permite que você se livre você tem uma independência do custo do OPEX e escolha como você vai investir o workload que você está hoje, né? Então, no ponto de vista que você falou de negócio das empresas, ele é um ambiente que permite você ter o que você tem e você depois decidir qual o caminho que você quer. Qual o caminho que você vai tomar. Você diz o seguinte, não, eu estou satisfeito, quero continuar pagando as minhas licenças de VMware. Ótimo, gente, não tem problema nenhum. Olha que coisa legal. O OpenStack não te obriga a tocar o hypervisor. Se você quiser continuar a usar o ESX, você pode continuar usando o ESX. É seu problema, você usa o que você quiser. Eu quero usar o Hyper-V. Não tem problema, você gosta? Beleza. Pode continuar usando o Hyper-V. Você quer mudar para o KVM? Pode. Então beleza, vamos usar o KVM também. Você quer ter todas as três coisas ao mesmo tempo? Não tem problema nenhum. Você pode ter KVM, você pode ter VMware, você pode ter o ESX, você pode ter o Hyper-V. Você não tem esse problema com a coisa, né? Assim como você pode ter os workloads. Então, assim, o que o OpenStack te permite hoje é isso. Permite, em termos de negócio, a empresa decidir o caminho que ela vai fazer e o nível de OPEX que ela vai ter. Quando você sai, né, as outras tecnologias de mercado que tem aí, proprietária, dos fabricantes, são muito interessantes, mas é o seguinte, é o que você falou ali, você entra ali, você casa com OPEX, né? Geralmente, assim, quando você faz aquela relação, aquele matrimônio com OPEX, nunca mais aquele OPEX te abandona, certo? Se for um término litigioso, tá certo? Quando você sai do OpenStack desse. Mas o OpenStack não, você pode continuar e fazer a migração como você quer. Então, eu acho assim, o que ele traz para negócio são benefícios, né? Você não precisa... Ele não é uma tecnologia que te obriga... A nuvem privada em si, né? Ele representa a tecnologia de nuvem privada, né? Ele não te obriga a abandonar ninguém, fazer nenhum litígio com nenhum fabricante de software. Você pode continuar pagando a licença que quiser fazer, tá certo? Tanto que hoje você vai encontrar lá na Google, né? Você pode, eu quero rodar minha aplicação em servidores Power na Google. Cara, o maior consumidor hoje de servidor RISC da IBM é a Google. Google que mais compra, porque tem workloads que rodam melhor em Power. E hoje tem máquinas Power que custam mais barato que máquinas Intel, tá certo? Né? As máquinas LC estão assim. Então, e está voltando agora, né? Tem servidores novos que volta até aquela coisa do RAID grande, você servidor que não cai, as opções. Eu acho que as pessoas da área de tecnologia têm que abrir a cabeça e voltar, né, para a época que você fazia projeto, né? Hoje você não faz, hoje você empilha o x86 e sai conectando ali os fiozinhos e fazendo alguma coisa lá. Voltar a fazer projeto, escolher qual workload você vai fazer, baseado no retorno econômico daquilo. E fazer uma independência aí de hardware e software. Né? É a minha opinião. Legal, Ariano. Tem gente que não gosta, mas enfim, eu acho isso. Legal. Você falou aí bastante coisa, né, que a gente conversou também lá na nossa jornada para o OpenStack, né? A gente tinha um legado grande, a gente resolveu boa parte do nosso problema de complexidade. Então, assim, né, acho que a gente está chegando próximo ao final do nosso encontro. Então, o que a gente falou aqui, né? A gente falou sobre o OpenStack, né, que a gente entendeu o que é o OpenStack, entendeu de onde ele surgiu. A gente falou também do planejamento, né? Como o Márcio colocou bem, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, justamente, Ariano, para a gente também pensar sobre licenciamento, né? A gente traz sempre essa discussão para o nosso cliente. A gente também falou sobre hiperconvergência, né? Que é um ponto interessante, tem muita empresa tomando essa decisão e a gente está nesse
nessa encruzilhada, né? Ou seja, do que fazer, se isso se hospeda dentro de casa ou se leva para um data center, né? E também como é que a gente consegue fornecer a nuvem privada, né, para aqueles clientes que ainda não tomaram a decisão, estão ainda em cima do muro, né? O OpenStack permite ele ter essa nuvem privada de forma segura em qualquer data center, né? No nosso também. Ou a gente falou sobre o licenciamento, o quanto é importante a gente ficar atento a isso também, para a gente não ficar preso, como o Márcio falou, né? Ou seja, existem sempre as pegadinhas aí né? A gente vê muito isso também na nuvem pública, né? Vem para cá, né? Você não paga nada para entrar, mas para sair, cara, é aquela bagatela, né? Que você acaba... Litígio. Exatamente. E, assim, eu, né, fico muito feliz aí de ter ouvido, né, o seu depoimento e ter falado aí de 3 gerações de virtualização de nuvem, né? Eu fiz parte disso lá na MT, né? É bacana ouvir de vocês esse histórico. Claro, eu ainda sou garoto, né? Sou um jovem, né? Tem mais umas 10 gerações. Ele tá de velho, Ariano. Quando acabar, a gente conversa com ele. Trabalharam com mainframe, então, ou seja, eu estou ainda na nuvem ainda, mas enfim. Então, para a gente fechar aqui, né? Ser bem rápido. Quais são os próximos passos, né? Para onde a gente vai, né? Para onde vai isso tudo, né? Qual é a próxima geração? O que vocês acham aí da próxima geração de nuvem, né? Bom, o que eu acho, né? Eu acho assim, eu acho que eu vou falar da tecnologia que a gente vai usar, né? Tem gente que fala aquela coisa, aquela cenoura longe. Eu acho assim, a questão do microserviço e das aplicações containerizadas, isso é o próximo target que eu acho que as empresas deveriam se focar, tá certo, né? Porque já é um trabalho muito grande. Eu já fui desenvolvedor. Você tem que mudar toda uma forma de conceber aplicações, construir, containerizar. Olha só, você conseguir mudar toda essa infraestrutura de desenvolvimento para fazer dessa maneira é bem duro, né? Eu participei disso quando a gente fazia programação linear e começou a falar de objeto. Cara, levou-se, sei lá, 20 anos para conseguir ter alguma coisa decente em termos de objeto e as pessoas achavam que aquilo ia ser feito em poucos anos. É muito longo. Containerização é uma evolução disso, tá certo? Então, acho que as empresas, esse é o caminho que se abre para as empresas se focarem. Por quê? Porque com containerização de aplicações, você faz a mesma coisa de uma forma mais estratificada, você consegue ter portabilidade entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção, você tem um ganho de eficiência muito grande internamente, você tem um ganho de eficiência no sentido de você conseguir ter flexibilidade de mudar essas aplicações e você tem flexibilidade de você poder pular e mover suas aplicações entre ambientes locais, remotos, escolher onde você vai processar o seu workload, né? Então, essa é o que eu vejo de perspectiva mais curta, que as empresas deveriam investir nisso. Isso aí é um foco que vão ter. Eu entendo também que a IPConvergence foi legal, assim, é um movimento de melhoria, tá certo, né? Mas o que ela fez foi abrir a perspectiva que a gente tem falado aqui, esses 40 minutos aqui, de nuvem privada, tá certo? O que as empresas devem se focar como eu transformo a minha arquitetura de camadas, né? Hoje a empresa tem arquitetura de camadas, segmentarizada e segmentada por tecnologias, por fabricantes. Como é que eu transformo isso numa arquitetura de serviço? Quando a gente está falando, e o que eu estou falando agora é novidade, né? Vamos, infraestrutura orientada a serviço. Nós estamos falando isso, o mercado fala essas coisas há uns 4 ou 5 anos. Olha só, com o OpenStack, com nuvem privada, você consegue falar esse blá, blá, blá e transformar isso em coisa real. Uma infraestrutura orientada para serviço é o que as empresas deveriam estar se focando em fazer. Você não perde nada, você tem que ter SDN, assim, hoje o custo de administração de uma infraestrutura, de rede, ou mesmo de storage, cara, isso é muito pesado. Como eu falei, eu já falei com o Márcio, né? Hoje, o menor data center não consegue ter menos de 10 pessoas, né, na área de infraestrutura de suporte. Não tem como, o cara tem lá várias especialidades. A única forma de você fugir disso também, dessa coisa, é você ter um mecanismo nuvem privada, que você consegue, que ela vai administrar um data center com 3 pessoas, tá certo, né? Que você possa fazer lá. Então, essas infraestruturas feitas por software significam, na verdade, hardware que você pode reconfigurar com comando de software. Isso também, vou falar outra coisa,
já é um desejo, isso, cara, na época eu trabalhava na SAM, já se falava nisso aí, cara, assim, há anos e anos, vai ter assim, você vai configurar. Olha só, o nuvem privada, esse tipo de facilidade é o que materializa uma forma de você fazer isso. Então, aquele blá, blá, blá de antes, agora tem uma forma efetiva, fácil de você fazer, tá certo? Então, acho que esse tipo de tecnologia que estão falando é o que abre perspectiva. E qual é o conceito a partir daí? Cara, a criatividade não tem limite, as pessoas não têm limite para a criatividade, né? Vocês vão conseguir fazer. Hoje nas estruturas desses data centers cheio de castas, né? Cheio de silos e verticais e horizontais, tudo é muito difícil. Quando o profissional entra lá e olha aquilo tudo, assim, a gente comentou, né? O pior dinheiro que você gasta, que uma empresa pode gastar, é o dinheiro do refresh, né? Tá certo? Você pegar assim, ó, eu gastei esse dinheiro para ter aquilo, agora eu vou gastar de novo para ter a mesma coisa, mas com um nome mais bonito, uma cor nova. Cara, dinheiro de refresh é um dinheiro muito mal gasto, né? O que as empresas precisam é gastar dinheiro com coisa nova, evoluir para frente, tá certo, né? Então, assim, essas arquiteturas, as infraestruturas que têm especializadas, como eu falei, cheio de, né, verticais e horizontais, isso tem que acabar e tem que virar uma infraestrutura de serviço. O que a OpenTech vai permitir para as empresas é isso, é uma infraestrutura de serviço que integra, na verdade, assim, só para fechar, né, que integra serviço da infraestrutura com um serviço na aplicação, tá certo, né? A gente tem agora a possibilidade de juntar as duas coisas, porque geralmente o mundo do desenvolvimento de aplicações vai para um lado, né? O pessoal da infraestrutura de hardware para outro, tá certo, né? O que a gente tem agora é a oportunidade de fazer essa coisa juntar, as duas coisas se juntarem, tá? É o que eu entendo. Isso para curto prazo, para longo prazo, né? De prazo tem outra coisa. Muito bacana, Arino, a tua visão e você compartilhar com a gente aqui a tua experiência nisso, né? Se eu fosse dar uma mensagem assim para encerrar e colocar o que é o OpenStack, para a gente, o OpenStack, como eu coloquei, é uma nova dimensão. Não importa mais se você vai usar nuvem pública, se você vai usar Power, se você vai usar RISC, se você vai usar Intel, se você vai usar Storage, NICE, SAIS, qualquer tipo de storage, você tem uma camada que é capaz de gerenciar tudo isso. E você pode aproveitar até a memória ou o processamento celular, se for o caso. Então, a questão é você ter uma camada superior que é capaz de falar com um alto nível com o desenvolvimento, onde o desenvolvimento pode provisionar storage, pode provisionar máquina, pode provisionar tudo, e você tem isso. Então, o OpenStack é esse ambiente operacional. Existem ferramentas e ferramentas que você precisa integrar nesse ambiente. E aí você precisa ter uma assessoria para te estabelecer um planejamento que você possa atingir os seus objetivos. Tem que saber o que você quer e para onde você vai. E saber os requisitos funcionais e não funcionais, né? E não ir atrás de uma chancela. Você está montando um negócio, você quer contratar uma marca? Não, você tem que contratar um serviço. E eu acho que isso é a grande transformação que a gente vai viver daqui para frente com essa questão, né? Quer dizer, a transformação digital está aí, a gente tem feito lives, a gente faz compras pelo celular de produtos, como antes não fazia, faz e-commerce e tal. E aí? E para botar os nossos negócios na nuvem? É chegar e contratar uma infraestrutura onde os royalties vão todos para essa infraestrutura, né? Essa é tão interessante a questão do OpenStack que já vocês vão começar a ver o Uber da infraestrutura. O que é isso? Por exemplo, nós lá na MT, a gente tem um data center com 100 kVA na Oi e tem outro com 100 kVA lá na CenturyLink. A gente tem equipamentos da Dell, somos um parceirão da Dell, é o nosso fornecedor de hardware, a gente compra equipamento lá e vai botando lá. A gente tem dentro do nosso serviço a possibilidade de você ter um colocation de forma rápida. Você bota a sua nuvem privada lá. E aí você está conectado nos nossos data centers, a nossa nuvem privada, a nuvem privada pública, e se você tem capacidade ociosa com o OpenStack, você pode comercializar isso aí no pool. Assim como o conceito do B&B, que é da economia compartilhada, você tem compartilhamento da infraestrutura. Então, isso são coisas que vão vir graças a essa infraestrutura. Bom, a gente já chegou, já ultrapassou até um pouco o compromisso nosso de tempo. Aqui até o Ricardo pergunta, isso tudo está sendo gravado e vai ser publicado, Ricardo. Posteriormente você vai receber o link de onde estão as nossas publicações. A gente já teve 3 seminários, sempre com assuntos interessantes, que a gente julga interessantes, mas a gente está aberto para feedback de vocês também. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, pode colocar aqui no chat para a gente colocar, enriquecer. A gente já tem uma trilha programada para frente de webinars. Os próximos vão falar sobre
open source, ensino à distância, nós temos sendo super demandados sobre ensino à distância e sobre essas questões. Vamos ter um que vai falar sobre levar a jornada para a nuvem de sistemas de gestão, de sistemas legados, com uma consultoria especializada. Por isso, sempre tem um parceiro. A gente nunca fala sozinho. A concepção da AMT é essa de colaboração. A gente tem parceiros de data center, tem parceiros de hardware, tem parceiros especialistas como o Marcos Arino teve aqui, sempre para resolver o teu problema. E o nosso, esse sistema que a gente tem, essa aliança que tem com empresas especialistas, é refletido no nosso processo também de interação com os clientes, onde a gente estabelece matriz de responsabilidade, estabelece escalonamento, tudo isso para resultar num projeto bem sucedido. Então, na continuidade dessa primeira leva de seminários, a gente tem esses 2 programados e mais 3 para frente. Os outros, um vai falar de computação de alto desempenho, para a parte de computação gráfica, para a parte de sistemas que precisam de computação de alto desempenho. Outro vai falar sobre gestão de identidade LGPD, que é uma coisa que a gente precisa estar preparado. E estamos fazendo mais um sobre migração segura para a internet com outro parceiro nosso. Eu acho que esse mundo da transformação digital é um mundo muito legal para a gente, vai abrir muitas frentes para todos nós da área de TI, vai abrir frente também, não para quem é grande, mas para quem é mais rápido em agir, né? Os mais rápidos vão engolir os mais lentos, é isso que vai acontecer, quem se adaptar mais rápido vai ter um lugar melhor aí. Então, esse é o recado para vocês, a gente tem uma série de perguntas aqui, a gente pode entrar na dimensão técnica, no detalhe técnico, vai ser um prazer, e está aí. Arino, você quer fechar com alguma coisa? Correia? Só uma frase, olha só, Vou cobrar mais caro. Olha só, OpenStack é isso aí, né? Só emendando o que você falou aqui, se as pessoas entenderam, assim, hoje a gente está falando de multinuvem, né? Tá certo? Com o OpenStack, você pode ter outra coisa, multi-data center. Você pode ter o seu e mais 1, 2 ou 3 provedores que você contratar, porque isso pode estar tudo integrado no seu próprio console de serviço, né? Ou seja, então, nós estamos falando aí de outro estágio, né? Ou seja, você tem o multi-data center e não só a multinuvem, tá certo? Você tem o múltiplo. Eu tenho as duas coisas, M para N aí, tá? Isso acontece hoje involuntariamente. Quando você vê aquelas moedas sendo mineradas no seu computador, na sua máquina, é o hacker que entrou e roubou o seu processamento. Isso que acontece hoje. Ele entra na sua máquina para entrar e fazer ataques, né? Simplesmente, infelizmente, quer dizer, isso não está sendo, muitas vezes, usado para o bem. Mas o OpenStack é você usar toda a tua capacidade, você convergir ela num ambiente único, de maneira a você poder tirar o máximo dela. Sem padrões. Não, e tem, o pessoal não sabe, mas as funcionalidades, assim, só vou você disponibilizar uma capacidade de processamento e só deixar usar se estiver ociosa, isso são funcionalidades que já tem no OpenStack. Quando você botar, vai estar pronto. Então, você pode, de fato, quem botou OpenStack, estar ali, alugando ou liberando capacidade de processamento para outro cliente que esteja conectado ali. Porque, como é que a Amazon, como é que o pessoal da Google faz isso? Faz porque tem projetos, tem funcionalidade implementada no OpenStack para fazer isso. Você pode fazer esse leasing, essa liberação por regra, por não sei o quê, por horário. Tudo isso, né, eles não inventaram genial, não. Não, isso faz parte do produto, inclusive. Então, Correia, você quer encerrar com alguma mensagem, alguma coisa, ou só um relógio? É isso, acho que o bate-papo foi muito bom, né? Eu gosto muito de falar de nuvem, de infraestrutura, né? Esse bate-papo com a Arino foi bacana. Eu acho assim, se mais alguém tiver interessado, né, ou seja, sobre o assunto, ainda pode conversar conosco, né? Todo mundo tem os nossos contatos, né? E vamos ver como é que a gente pode, né, fazer essa jornada para a nuvem junto aí, né? Como eu falei, a IMT também fez essa jornada e tem muita gente aí fazendo o mesmo. Né? Tem uma pergunta interessante do Rodolfo, da iHunter, sobre treinamento OpenStack, se a gente aprende alguma coisa. Bom, cara, o Rodolfo, a gente desse mundo nerd, a gente tem que correr atrás. Tem milhões de comunidades e milhões de treinamentos para isso aí. Mas você tem que ter um tutorial, você tem que ter um tutor, digamos assim, uma mentoria. A gente convida para participar dessa comunidade com a gente e ver isso aí. Talvez a Arino possa complementar sobre as capacitações e como ver isso aí. Não, nada demais, é uma formação de infraestrutura. Você pode, se você implantar em OpenStack, você treina
pessoas para usarem a console em 2 ou 3 dias vão estar fazendo. A parte de configuração mais detalhada dos projetos, isso gasta mais um dia a mais. Mas, na verdade, são aqueles profissionais que já sabem o que você tem que ter. Para cada categoria que você vai fazer, você tem que ter o cara que entenda, né, de rede ou de história para poder fazer aquelas expansões. Mas uma vez que você conecta, as expansões são mais automáticas. Então eu digo sempre assim, né? Você tem o treinamento, é um treinamento bastante acelerado para 2 momentos, para quem opera ou administra ou para quem vai fazer longas implementações, tá? Mas não tem nada muito misterioso não, tá? Nada que as pessoas que estão lidando aí, que estejam fazendo, não existe nenhum master de nada não. É uma coisa comum para aprender a lidar e configurar softwares que vão se colocar. O grande mistério do OpenStack são as pessoas que desenvolvem isso. É eles sim que fazem o grande trabalho, né? Porque depois que você faz quando você pega o deploy, né, que a gente chama o deploy para fazer, aí ele sai fazendo aquilo tudo automático, acha os caras e conecta. Essa é a parte inteligente, essa parte a gente não faz, entendeu? Isso já está pronto lá para fazer. Você faz a parte de conectar o final, os arquivos de configuração, de fazer os ajustes lá. Mas não é nada complicado, não, tá? Nada que as pessoas precisam perder muito sono com isso. Bom, pessoal, os nossos contatos, todos que participaram aqui têm, a gente vai manter uma comunicação permanente com vocês. A O2, se eu puder botar aqui no chat o teu contato, Arino, o Flávio também é o nosso, o meu, e o pessoal tem aí. Se alguém tiver alguma coisa a mais, a gente responde depois. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 11 horas, para a gente bater mais um papo. Dessa vez a gente vai falar sobre o Solution Desk, que é como a gente entrega tudo isso. Quer dizer, não adianta só você ter a tecnologia, você também tem que ter uma forma de entregar, o processo envolvido aí. Quer dizer, se a gente agora falou sobre as ferramentas, no próximo quinta-feira, às 11 horas, como é que a gente faz o Solution Desk, que é uma evolução do Helpdesk, para que a gente possa ter a entrega melhor possível, a melhor experiência dos nossos parceiros e clientes com o uso dessa plataforma, né? E o nosso suporte 24/7, o Solution Desk da MT funciona 24/7. Pessoal, espero vocês, então, na próxima quinta-feira, às 11 horas. Obrigado a todos. Obrigado, Arina. Obrigado, Correia. É um prazer sempre estar com vocês aí. Um abraço. Até logo. Namastê.